Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Tranquilidade, não é isso? Pessoal, na nossa última aula nós começamos a falar um pouco sobre ondulatória. Falamos de algumas das principais características das ondas e nessa aula de hoje nós vamos continuar ainda falando sobre ondulatória. Só que agora nós vamos focar um pouco mais nos principais tipos de ondas. Nós vamos conhecer os principais tipos de ondas, conhecer suas respectivas características e vamos identificar quais são os principais tipos de ondas que nós conseguimos encontrar na natureza, assim como aquelas que são produzidas pela ação do homem. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Se liga aí que a gente vai falar sobre tipos de ondas. Antes da gente começar, vamos conhecer aqui, identificar aqui algumas curiosidades relacionadas às ondas. Como os morcegos conseguem localizar um inseto mesmo enxergando tão mal? Pois é, os morcegos, pessoal, são mamíferos que apresentam uma visão muito ruim. Eles não enxergam quase nada, porém eles se localizam por um fenômeno chamado de ecolocalização. A ecolocalização consiste no aparelho fonador do animal, produz um tipo de onda, uma vibração, né, assim como todas as ondas, é uma vibração emitida, né, por meio de um som, chamado de ecolocalização, e por meio desse som, da vibração dessas ondas e do contato dessas ondas com objetos, eles conseguem identificar aí tanto as suas presas, como eles conseguem identificar também obstáculos durante a sua localização. Então, os morcegos, eles são animais que se localizam, né, emitindo ondas chamadas aí de ecolocalização. Como é formada uma imagem numa ultrassonografia, né? A ultrassonografia é um dos exames hoje mais complexos que a gente tem, que consegue identificar estruturas aí internas com grande facilidade, né? É utilizado também durante a gravidez para visualizar aí o feto, né? Visualizar o desenvolvimento da criança. A ultrassonografia também nada mais é do que um tipo de onda, né? Emitida por um aparelho capaz aí de identificar feixes de luz e conseguir aí visualizar imagens. Terceira curiosidade de hoje: por que quando uma ambulância se aproxima de nós, com a sirene ligada, o som parece estar oscilando mais do que ela se afasta? O som, que é um tipo de onda, ele também, ao ser emitido, ao ser escutado pelo aparelho auditivo, nada mais é do que ali o ato de capturar ondas, as ondas sonoras. Quando essa sirene está ligada, dá a impressão de que ela está oscilando, porque simplesmente há uma real oscilação da emissão de ondas sonoras. A emissão de ondas sonoras não é constante, né? Ela vai alternando, vai meio que alternando. Então, nesses momentos aí a gente consegue perceber a oscilação da onda sonora. Quarta curiosidade: como o sonar, que é tão fundamental na navegação ou localização, funciona? Também funciona, pessoal, por meio da emissão de ondas muito parecidas com o que são emitidas por mamíferos aquáticos, como é o caso das baleias, né? Que é muito parecido também com a ecolocalização. Na realidade, o sonar ele é baseado justamente no princípio da ecolocalização. A emissão de um som, esse som que é um tipo de onda, ao tocar em um objeto, um obstáculo, retorna ao emissor e aí assim é feita a localização da água. E a quinta: por que quando cai um raio só ouvimos o trovão depois de certo tempo? É interessante. Isso, pessoal, é porque a onda sonora, né, ela é bem mais rápida do que a luz. O som é mais rápido do que a luz. Então, primeiro, né, aliás, a luz é bem mais rápida do que o som, né? Então, por isso, primeiro a gente vê o raio, né? Porque a luz tem velocidade maior do que o som, e depois a gente ouve o trovão. O trovão nada mais é do que o deslocamento, né, da luz no ar, fazendo ali o barulho, certo? Mas a gente só ouve depois porque a luz é mais rápida do que o som, certo? Então vamos lá. Antes de responder essas perguntas, né, já respondemos na realidade, a gente precisa conhecer, para a gente entender o porquê das respostas a essas perguntas, a gente precisa conhecer alguns conceitos fundamentais de física, e é o que nós vamos ver hoje, que é justamente
conceito de ondas. O que são ondas? As ondas, pessoal, são simplesmente um dos espetáculos mais famosos e incríveis durante as competições esportivas, né? Viola, por exemplo, formado aí pelas torcidas em times de futebol. Vista de longe, a impressão é de que uma massa humana se move ali, né, toda para um lado das arquibancadas. A gente sabe que isso não é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas quando recebe o sinal, cada integrante da torcida responde à perturbação e, por assim dizer, oscila em torno de sua posição de equilíbrio, de modo que se desloca na arquibancada não só os torcedores, mas o sinal ou a perturbação. Tá certo? Ali na realidade, pessoal, é uma simulação do que a onda faz quando ela se desloca, né? Então, assim como as ondas são perturbações que se propagam em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada, não havendo aí transporte de matéria. Por isso, nós não conseguimos ver uma onda, a não ser que seja uma onda mecânica, a não ser que seja uma onda que necessite de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, que não necessitam de um meio material para se propagar, a gente não consegue visualizá-las, tá certo? As ondas no nosso cotidiano. As ondas elas estão sempre presentes nas mais diversas situações e nos mais diversos fenômenos que ocorrem no nosso cotidiano, como por exemplo o som de um violão, é a propagação de onda que está ocorrendo, o reflexo de uma paisagem, é a propagação de onda, a onda luminosa, no caso o violão é onda sonora, e uma radiografia, por exemplo, né? Para se realizar uma radiografia, ali você tem uma onda ou um tipo de onda sendo produzido, tá certo? Natureza das ondas. Nós já vimos nas nossas últimas aulas que a natureza das ondas pode variar. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser de dois tipos: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Mas, professor, e qual é a diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? A diferença principal, pessoal, é a necessidade de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas, elas necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagarem. Sem esse meio material, elas não vão conseguir se propagar. Como assim, professor? Imagine, por exemplo, uma onda produzida em uma corda, como da imagem que você está visualizando aí, ó. O garoto vai mexendo a corda de cima para baixo, de baixo para cima, e na corda se formam ali, ó, oscilações. Essas oscilações nós conhecemos como onda. Aí nada mais é do que uma onda mecânica, que necessita da existência de um meio para que ela se propague. Quem é esse meio, professor? A corda. A corda representa o meio mecânico. Logo, as ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. E elas resultam de deformações provocadas em meios elásticos, transportando aí apenas a energia mecânica. Exemplo de ondas mecânicas: a onda em uma corda, como a que nós estamos vendo, a onda na superfície de um líquido, como quando, por exemplo, você joga uma pedra em um lago. Você observa que várias oscilações são formadas na água. Essas oscilações nada mais são do que ondas mecânicas. No caso, o meio material ali é a água. As ondas sonoras também são exemplos de ondas mecânicas. Elas necessitam de um meio material. Que meio é esse, professor? O ar. O ar representa o meio material para que as ondas mecânicas se propaguem, as ondas sonoras se propaguem. As ondas sísmicas, entre outras, as ondas no oceano, por exemplo, também representam ondas mecânicas, tá certo? Ainda em relação à natureza das ondas, é importante a gente ressaltar que as ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Elas vão se propagar mesmo não existindo meio. Elas resultam de vibrações de cargas elétricas que transportam pacotes de energia que são os fótons, ou quanto de energia, tá certo? Exemplo de ondas eletromagnéticas: as ondas luminosas, a luz, por exemplo. As ondas de rádio ou de TV são exemplos também de ondas eletromagnéticas. As ondas produzidas pelos aparelhos de micro-ondas, o raio-x, dentre outros, tá certo? Tipos de onda. As ondas podem ser unidimensionais, são elas ondas que se propagam em apenas uma direção. Exemplo: o som se propagando numa linha, ou as ondas em uma corda. São exemplo de ondas são exemplo de ondas unidimensionais, ou seja, ondas que se propagam em uma única direção. As ondas bidimensionais
são ondas que se propagam ao longo de um plano em duas dimensões. Exemplo, as ondas na superfície da água, você observa que elas se propagam da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e vice-versa. São ondas bidimensionais, se propagam em duas dimensões, que nós conhecemos como 2D, né? As ondas tridimensionais, por sua vez, são ondas que se propagam em todas as direções, né? O que nós conhecemos como 3D. Exemplo, ondas sísmicas, as ondas sonoras, como é o caso do som, quando se deslocam no ar. Aqui a gente vê na imagem, ó, um exemplo de uma onda sísmica. Observe que ela se propaga aí, ó, em várias direções ao mesmo tempo, ou melhor, em todas as direções ao mesmo tempo. Por isso são chamadas de ondas tridimensionais. Classificação das ondas. As ondas, pessoal, elas podem ser classificadas em ondas transversais, são aquelas ondas em que a direção de vibração é perpendicular à propagação. Observe nessa onda, ó, na imagem aí, ó. Veja que a direção de vibração é na horizontal, na vertical, aliás, enquanto a propagação é na vertical. Ou seja, ondas transversais são ondas em que a direção de vibração é perpendicular à propagação. Exemplo, eu sou de onda transversal, a onda em uma corda, por exemplo. As ondas eletromagnéticas, a ola, que foi comentada lá no início da aula, que ocorre nos estádios, tá certo? Também são exemplos de ondas transversais. Ondas longitudinais, por sua vez, são ondas em que a direção de vibração é a mesma de propagação. Exemplo, professor, as ondas sonoras também são exemplos de ondas longitudinais. A onda em uma mola, né, que esteja se sustentando determinado peso, observe na imagem aí, ó, abaixo, a direção de vibração é na horizontal, enquanto a direção de propagação também é na horizontal. Então aí nós temos uma onda longitudinal. Então, diferenciação. Ondas transversais são ondas em que a vibração ela é perpendicular à propagação. Enquanto a propagação se dá na horizontal, a direção de vibração se dá na vertical. As ondas longitudinais não, elas apresentam um sentido de propagação na mesma direção da vibração. Componentes de uma onda. Na nossa última aula nós fizemos aí a especificação de cada um dos componentes que identificam uma onda. São eles: comprimento de onda, que é o quanto uma onda se propagou, a amplitude, né, que são as oscilações, o número de oscilações de uma onda, fenômenos ondulatórios. Existem diversos fenômenos, pessoal, que ocorrem durante a propagação de uma onda. O primeiro deles é a reflexão. Esse será o único fenômeno que nós falaremos nessa aula. Nas próximas aulas, aliás, nós falaremos aí sobre os demais fenômenos. Então, o primeiro fenômeno é a reflexão. As ondas que se propagam no meio material, elas batem em obstáculos e elas acabam voltando para esse mesmo meio, sem sofrer perdas consideráveis de energia. Nós falamos no início da aula sobre a ecolocalização, que é realizada pelos morcegos, por exemplo. A ecolocalização só é possível devido à ocorrência desse fenômeno, a reflexão. A onda produzida pelo aparelho fonador do morcego é emitida. Ao tocar em um objeto, ela reflete voltando para o aparelho sensitivo do animal, que captura essas vibrações, identificando que ali à frente há um obstáculo, certo? Então ele utiliza-se desse fenômeno ondulatório para que ele consiga identificar obstáculos. É a reflexão, certo? Belezinha? Então, pessoal, por hoje é só, tá certo? Essas são as principais características e os principais tipos de ondas. Na nossa próxima aula nós continuaremos falando ainda sobre fenômenos ondulatórios. Beleza? Até mais.